Que episódio incrível tivemos aqui, talvez os melhores podcasts que temos aqui no nosso canal. A Karen abrilhantou esse episódio, falando muito sobre gestão de pessoas, né? Tudo que você precisa fazer para melhorar a liderança da tua empresa ou para trabalhar, né, e ser o melhor profissional, falar sobre a vida aqui, esse mundo VUCA. Cara, ó, acompanha nosso episódio agora, logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos ao Comex Connect, o maior podcast de comércio exterior do Brasil. Estamos muito aqui com profissionais entusiastas do comércio exterior. Estamos com uma convidada muito especial, né, Ricardo? Hoje é dia, gruda aí no sofá, que o conteúdo tá fantástico e vai acompanhando a gente. Eu tô aqui só com Karen, ela é líder sênior de coach Unbelievable Minds, com uma carreira internacional destacada por seu compromisso em ajudar as pessoas e organizações a atingirem seu máximo potencial e alcançarem seus objetivos com resultados notáveis. Com mais de 20 anos de experiência em posições de liderança em grandes multinacionais da América Latina, como Maersk, Geodis, Panalpina, Kuehne+Nagel, Karen construiu uma trajetória invejável e tem um conteúdo... Gente, a gente só de bastidor aqui, a gente já fez quase um podcast. Bem-vinda, Karen. Uma honra receber você aqui no nosso espaço, né? E para nós, somos profissionais de logística, de comércio exterior, vai ser um deleite estar com você aqui hoje. Muito obrigada, é uma honra estar com vocês. Assim, para mim é sempre fantástico estar com pessoas inspiradoras. Eu assisto o podcast de vocês, então é muito, muito honrado da minha parte de estar aqui com vocês. Não, para nós que é uma honra, um prazer, né? A gente queria começar sabendo um pouco da trajetória, né? Como que a Karen escolheu essa profissão e chegou até aqui? Vamos dizer assim, a carreira me escolheu, botar desse jeito. Eu, na verdade, quando era pequena, eu queria fazer marketing. Estava na minha cabeça, queria fazer publicidade, sempre gostei muito desse lado e gostava de animais, então eu via a minha carreira indo para alguma empresa de farmacêutico de saúde animal com o marketing. E eu fui para a Bayer. Eu comecei, na verdade, numa multinacional. Adorei, fui muito bem, até eles me mandarem para a área de suprimentos. Quando eu fui para a área de suprimentos, foi o meu aha moment. Essa parte da logística, que desde lá já não tinha muita lógica, porque as cargas empacavam, não chegavam, tinha um problema no aeroporto, tinha um problema, Teca estava sendo construído, Guarulhos. Então sempre teve alguma coisa que era disruptiva à cadeia de suprimentos. É apaixonante, na verdade. Isso me fascinou, porque você sempre podia trazer soluções. E aí, o que aconteceu? Saí da Bayer, fui para a Lufthansa Cargo, então sempre estive na parte de carga. Então, comecei na parte da aviação. Querosene me pegou, fiquei apaixonada por aquilo. E na Lufthansa, vou pincelar por cima, eu aprendi o que é uma globalização. A Lufthansa foi a primeira a entrar com a Star Alliance, essa aliança global. Então, ela saiu daquilo que as empresas faziam de crescer de próprio punho e trabalhar em conjunto e global. Então, ela criou a Star Alliance e eu estava lá nesse momento, para mim foi pivotal. Depois eu fui para a KLM Cargo, porque eu quis pegar uma empresa um pouco menor, mas trazer ela para a robustez. Saí de São Paulo, fui morar em Chicago, que foi minha primeira grande experiência fora do Brasil. E peguei Setembro 11. E para mim foi muito difícil estar à frente de uma companhia aérea, não à frente, mas eu era dentro do management team. Como brasileira, me mandaram para Nova York para ajudar as pessoas, para trabalhar toda a parte também de normas que mudaram do dia para a noite, criaram o TSA, saiu do FAA, virou TSA. As normas estavam entrando, a gente tinha que prumar uma companhia aérea para, depois de uma semana de espaço aéreo fechado, começar a receber as primeiras cargas de importação. Então, foi meu primeiro contato com o mundo VUCA, que eu sempre falo, volátil, incerto, ambíguo e complexo, que eu tive naquela época, que tudo mudou. Do dia para a noite, tudo que a gente fazia mudou. Tinha unknown, known shipper, tudo essa coisa toda veio. Então, eu comecei a entender a complexidade do mundo. Meus pais já estavam ficando mais velhos, eu tomei a decisão, porque minha carreira na KLM iria agora para Amsterdã e tudo mais, só que meus pais estavam ficando mais velhos. E Setembro 11 também acendeu em mim essa necessidade de estar mais perto de quem me proporcionou tudo isso que eu tenho hoje, que eram os meus pais. Então, por gratidão aos meus pais, eu queria voltar para o Brasil. Só que eu cresci demais no mundo de companhia aérea. A Varig já não estava bem, Gol estava surgindo, TAM estava lá, mas não tinha alguma coisa que... E todas as posições estavam ocupadas, sendo muito sincero. E eu falei, e agora, José, o que eu vou fazer, né? E aí, como eu trabalhava muito forte com os agentes de carga, eu chamei a atenção desse lado. Então, eu tive 5 ofertas na mesa para vir para cá e mudar de lado. O que, para mim, foi o primeiro exercício de humildade.
porque eu tinha ascendido numa posição dentro de uma companhia aérea e eu tive que voltar para aprender o que é um freight forwarder, né? Porque ele, na verdade, ele controla muito mais do que só o aéreo. Tem o rodoviário, o marítimo, o desembaraço, a armazenagem que estava começando forte. Então eu falei assim, nossa, sandalinhas de humildade, vamos aprender tudo de novo. Então voltei para o Brasil, fui colocar todo o meu expertise para frente, mas ao mesmo tempo escutando e aprendendo muito. 4 anos à frente, com sucesso da KN, eu pulei para uma posição regional na Panalpina. Acabei pegando a América Latina, então voltei de novo com esse ponto muito forte de conhecer o mundo, saber que países são diferentes, pessoas são diferentes. Nós somos todos latinos, sim, mas é diferente trabalhar com mexicano, chileno, argentino, são mundos diferentes. Então, a escuta ativa, a trabalhar em equipe, ganhar em equipe, como você sai daquele protagonismo de sozinho e você agora começa a liderar. Depois da Panalpina foi a Geodis, e aí foi minha primeira posição como Country Manager. Então aí foi a primeira vez uma ascensão a você comandar uma empresa. E aí também veio muito aprendizado. E nesse meio aprendizado, eu fui atrás de alguma coisa porque eu queria ser um líder inspirador. Eu tinha essa ideia sempre, e isso é uma coisa que me acompanha a minha vida toda. Seja a diferença que você quer ser no mundo. E aí eu fui atrás e falei assim, preciso aprender alguma coisa. Estava flertando com o MBA, eu já tinha graduado e tudo mais. E aí eu entrei em contato com os militares americanos, os Navy SEALs. Eu comecei a ler um livro do Jocko Willink, que é aquele Extreme Ownership, fui para o Jason Redman, Get Off Your X, fui indo em todos e parei em Mark Divine. E por que Mark Divine foi quem me fascinou? O Mark Divine, ele combinava 2 coisas que eu acredito. Budismo, que eu sempre fui, essa filosofia me fascina. Então ele tinha esse lado oriental, que é muito forte, mental, a cabeça, seus pensamentos, como você pruma e tudo mais. E ao mesmo tempo ele tinha a disciplina que todos os Jocko Willink e Redman tinham, e outros mais, David Goggins, e aí vai todos os livros de todos eles, que falavam sobre disciplina, sobre realmente você sair da sua zona de conforto, você se desafiar. E eu falei, gente, é fascinante. Esses 2 mundos, eles realmente convergem e tornam um ser humano mais forte. E segui o Unbeatable Mind do Mark Divine. Primeiro fiz ele para mim, para ser um líder melhor. Mal sabendo eu que o Brasil ia precisar muito disso. Então, quando eu comecei a olhar isso tudo, eu falei assim, gente, eu não posso ficar com esse conhecimento só para mim. Aí vem o lado budista. Eu falei assim, eu preciso aprender isso e eu preciso não só fazer o coaching, mas eu preciso tirar o coaching certificate e trazer isso para o Brasil, porque é muito poderoso. Muda a vida das pessoas. As pessoas não entendem o quanto o autoconhecimento, essa bagagem de você começar a trabalhar a sua cabeça, começa a fazer não ser você só inspirador para o mundo, mas ao mesmo tempo você se tornar uma pessoa cada vez mais resiliente, mais forte, mais certa do seu propósito, seus objetivos, seus valores. Você começa a entrar dentro de você. Então, eu acabei fazendo o Coaching Certificate, fui para San Diego, fiz o batismo de fogo, treinei com eles na praia, porque você tem que mostrar que você tem uma mente imbatível, que é o Unbeatable Mind. Treinei com eles lá, tive que fazer crossfit, tudo que você pode imaginar, porque você treina forte 6 horas numa praia com eles. E eles não são. E eles não são simpáticos, tá? Eles quebram você. Mas... Não. Sim, não. Aqui é fácil falar, vai lá fazer isso. Não, e todo o exercício deles é para quebrar você. Porque eles querem testar o quanto a tua mente está resiliente. Então, e aí eu me lembro da minha última conversa com o Mark Divine, eu falei para ele, putz, Mark, você sempre dá exemplos de guerra, VUCA, World e tudo mais. Eu vivo no Brasil, é um país tropical, a gente tem samba, carnaval, futebol, a gente tem o churrasquinho do final de semana. Oi, como é que eu vou trazer isso para cá? Eu graduei em março de 2020. Eu voltei já com as primeiras pessoas em Washington, porque meu voo saía San Diego, Washington, Brasil. As primeiras pessoas no aeroporto, de branco e máscaras andando. Uau. 2 semanas depois, fechou-se o mundo, entrou Covid. E a partir dali, eu aprendi a liderar no mundo VUCA. Eu tive town halls com minhas equipes, o pessoal da Geodis, eu não tive turnover. E é uma das coisas que é uma pincelada que eu trago para vocês que me marcou muito é os town halls em Teams, porque estava todo mundo já em home office. Começava sempre com o meu funcionário. Depois de 2 meses, a família inteira estava no Teams. Eu olhava e falava assim, mas pera, ela tem mais gente do que eu comando. E todo mundo, posso trazer minha família, posso trazer meu vizinho, posso trazer fulano, porque o que você fala está nos ajudando. E aí eu falei assim, está aqui o meu chamado, está aqui a minha missão, eu preciso mudar o mundo. Ontem eu estive numa palestra do Itaú e conversando com uma pessoa lá, ela falou, vamos criar a Liga do Bem.
E é isso que eu falei, eu preciso trazer a diferença que eu quero fazer nesse mundo. Então, o Unbeatable Mind, criei a Challenge to Change, quer dizer, quem criou foi meu marido, eu sou a head coach lá dentro. E eu falei assim, vamos criar uma metodologia que a gente pode ajudar empresas, ajudar pessoas a terem uma vida imbatível, a ter uma mente imbatível para ter uma vida que você tem abundância e tudo aquilo que eu acredito tão forte que todo mundo tem acesso. Então, pincelando, fui para a MESC, porque foi uma grande, depois um desafio que me chamou, que foi tirar uma empresa marítima para ser um operador logístico, consegui colocar ela nesse prumo. E aí veio a Challenge to Change. Eu falei, eu preciso botar essa missão em prática, porque eu vi muita necessidade das pessoas. Fui fazer essa parte, a Jazz veio me chamou, porque eles também estão numa mudança forte, e hoje eu faço o Unbeatable Mind à noite e eu faço a Jazz durante o dia. Essa é a minha trajetória. Pouco. Cara, aí dentro desse, a gente tá falando, né, assim, você mostrou a tua carreira meteórica, né, como você subiu, depois como você foi buscar fortalecimento. Hoje a gente vê que os jovens cada vez estão mais sensíveis a esse processo, principalmente pelo fato da pandemia, cresceram nesse ambiente já novo, né? Uhum. Como é que a gente consegue alcançar também a fortificação desse jovem, a formação desse jovem? Porque um dos nossos objetivos com o podcast é tentar atrair o jovem para o comércio exterior, para ele se sentir essa fragrância, né, do Comex e mergulhar nele. Como é que a gente olha para o jovem hoje, né? Que talvez seja muito na primeira faixa da estrutura da empresa, é aquele lá, tô começando como auxiliar administrativo, tá pegando aquele ambiente mais leve e tá chegando no seu limite, né? E falando, acho que isso aqui não é para mim e tal, e acaba travando até um crescimento de carreira. Sim. Eu volto ao autoconhecimento e à autogestão. Eu segui uma vez uma pessoa que falou que um provérbio que tempos, vamos dizer assim, tempos fáceis tornam pessoas fracas. Não estou falando isso que é a nossa juventude de jeito nenhum. Mas eu acho que a gente veio de uma época de muita bonança, de muita facilidade. Essa sobrecarga digital que está vindo também, os jovens são muito ligados a tudo que está acontecendo no Instagram, no TikTok, eles vivem o dia inteiro olhando. Eu tenho jovens à minha volta, eu vejo quanto o celular fica basicamente grudado na mão e as pessoas na tela. Isso tudo está enfraquecendo. Porque queira ou não queira, nós precisamos ter uma cabeça... Tudo começa na mente. Eu volto a dizer, a grande beleza desse treinamento do Unbeatable Mind é você entender que tudo começa nos seus pensamentos, tudo começa naquilo que você consome. A gente tem que trazer os jovens para esse autoconhecimento. E eles têm que começar uma autogestão diferente. Mas você só consegue fazer autogestão se você sabe o que você faz de errado. Hoje eu vejo que os jovens, eu já escutei que a geração Z, ela está batendo a cabeça, ela não está conseguindo. Não é, na verdade, eles não querem ser escravos, como os pais foram, de celulares, de estarem 24/7 conectados, que às vezes você precisa, mas com muito mais leveza. E aí vale o autoconhecimento. O que eu quero? Qual é o meu propósito? As empresas têm que ser sexy, elas têm que trazer esses jovens para dentro. Elas têm que ser empresas que entendam essa nova necessidade, que saibam fazer um coaching para esses jovens, que ajudem eles a entender, escuta, uma sobrecarga digital vai te cansar. Em um podcast que eu comentei, eu falei assim, como é que eu vou ser um líder autêntico, forte, dando direcionamento energético, se eu me descarrego o tempo inteiro no mundo digital, não me exercito, estou lá só naquele meu mundinho, chego na segunda-feira já cansado. Estávamos falando antes de começar o podcast, olha o que está vindo aqui, olha o maremoto com essas novas... O Brasil agora está inserido no mundo VUCA. Nós não sabemos ainda qual vai ser o desfecho, dia 1º, 9, 4, seja lá qual for de agosto, está chegando. Qual vai ser a reação do Brasil? Qual vai ser a reação dos Estados Unidos? Como é que nós vamos balancear? Como é que os nossos clientes, eles olham para a gente também com um olhar de tipo, que soluções nós vamos trazer? Agora, se você está cansado, como é que você vai trazer inovações, ideias, energia? Como é que você vai tocar esse mar revolto que você está mexendo? E a juventude hoje tem que entender isso, mas isso vai de autoconhecimento. Por isso que eu volto a dizer, a gente sempre treinou faculdade, treinou mundo do trabalho, mas nunca ninguém puxou a gente para o mundo mental. Então, a Challenge to Change está sendo criada para isso. Para a gente poder, desde o começo, engajar as pessoas, treinar as lideranças, para elas começarem a entender que o mundo mudou. E se a gente não mudar,
nós vamos sucumbir a esse mundo. Uau. Não tem como. E assim, cara, pô, perfeito. Assim, eu vejo uma energia, né? Eu já estou aqui energizado pela sua fala e pela sua, né, forma de lidar com isso. E como que você faz de forma prática? Por exemplo, você começou no dia 1 da Jazz, né? Sim, sim. Você veio de vários, né, projetos e Uma grande bagagem, absurda. né, inclusive na bagagem do coach, né, que eu acho que também tem ajudado muito você a alcançar resultados. E aí, como chegar na prática? Você chega não sei se era essa, mas Não? você chega lá numa equipe desmotivada, os jovens turnover alto, ninguém, pô, todo mundo não gosta do chefe, o chefe só cobra, não dá recurso, etc. E aí você chega nesse mundo VUCA, Sim. e aí você precisa... Sim, sim. O que você pode trazer de coisas práticas para a gente como empresário, Sim. né? E para quem está nos ouvindo agora também como empresário, essas dicas práticas que você pode fazer. Olha, como fazer isso? Eu já estou treinando o que eu estou colocando na Challenge to Change, que a empresa está colocando agora. O que eu comecei a fazer? Autoconhecimento. Você falou muito bem. Muitas pessoas olham para a empresa e falam: a empresa cobra, a empresa faz, a empresa é o algoz. Não existe esse triângulo vítima, algoz e o salvador. Existem crenças limitantes que estão embutidas em funcionários, existem bagagens que funcionários trazem, só que nunca ninguém ensinou isso para eles. Então, o autoconhecimento é tão importante, é tão empoderador e ele é libertador. Porque hoje eu sento com algumas pessoas, e eu posso te falar, dentro de qualquer empresa, na Maersk, na Geodis ou agora na Jazz, eu tenho os funcionários que, a vida sempre me maltratou. Todas as empresas que eu passei, alguém me perseguiu, alguma coisa aconteceu. Mas isso não é verdade, são as crenças limitantes, é a verdade que você constrói. Eu costumo falar o seguinte, e eu faço esse treinamento diário, tá? Diário. Quando eu percebo um liderado meu, porque isso aqui é uma musculatura, você tem que imaginar o seguinte, seu cérebro tem milhões de conexões. Ele foi formado, eu tenho 53 anos. 53 anos foram pensamentos feitos. Agora, se eu tenho uma posição de vítima, é assim que eu vou me posicionar, é assim que meu cérebro está wired. Então, no momento que meu chefe vem e cobra de mim alguma coisa, meu posicionamento de vítima, porque eu vou procurar a realidade que eu acho que existe. Eu aprendi com uma filósofa alemã, que eu estudo todas as tribos, que como coach eu tenho que trazer muita bagagem para a mesa, que você acha que a realidade é isso, você pega você olhando para aquela pessoa, só que você esquece o seguinte, não é o que eu vejo, eu tenho milhões de filtros no meio entre mim e essa pessoa. Tem o filtro hormonal. Se eu estou estressado, se eu não dormi bem, se eu estou descarregado, sem energia, a chance de que os meus hormônios, porque nós somos uma máquina química, estejam influenciando um filtro de como eu vejo aquela pessoa, vai estar lá. Minhas experiências passadas. Se eu sou uma pessoa que falo, o meu chefe sempre me persegue, em algum momento ele vai virar contra mim, esse filtro vai existir. No momento que o chefe chega e fala assim, eu quero uma nova posição, nós precisamos mudar o negócio, aquilo já é um ataque. É um filtro que eu tenho. Então, a realidade, na verdade, é a soma dos meus filtros e como eu projeto eles. Então, olha que loucura. Nunca ninguém me ensinou isso na faculdade. Algumas palestras tocam e pincelam do copo meio cheio, disso e daquilo. Você sempre sai todo energizado, parece aquele banho de champanhe bubbly. Aí você volta para a tua realidade. E, infelizmente, isso aqui é um músculo. Ou felizmente. Se você não trabalha isso, pelo menos semanalmente, você volta de novo para a sua zona de conforto, você volta para aquela realidade com os vários filtros que você tem, porque isso é confortável para o ser humano. Então, o que eu falo hoje que as pessoas têm que fazer? Nós precisamos criar uma nova metodologia de tirar os funcionários da zona de conforto, e eu não estou falando isso negativamente, mas criar consciência neles. O que você está pensando? Que filtro você está usando? Por que você acha que não consegue? Porque a gente estava falando isso antes de chegar aqui. Se você falar que você consegue, você tem razão. Se você já começar falando que você não consegue, você também tem razão. Escolha. Pega essa. A escolha é sua. Meu amigo. Uau. Então, o que hoje a gente está fazendo? E aí a C2C é uma empresa que vai entrar com isso. É trazer essa clareza, é treinar. Uau. E aí a gente fala, não é uma palestra que vai fazer. A palestra pode ser o kickstart. Mas é aí chegar junto com as pessoas, fazer o coaching das equipes semanalmente para isso começar a mudar, porque são engrenagens que estão aqui faz séculos. E eu vou te falar, como líder no passado, o que a gente falava? Essa pessoa não dá mais, tem que trocar.
E muitas vezes o coitado vai entrar de novo naquela, tá vendo? Fui perseguido, não sei o quê. Na próxima posição que ele pega, ele volta com a crença limitante, com os filtros que ele já tem, e é Groundhog Day. Se repete, se repete. Por isso que a gente tem pessoas que quando você faz uma entrevista, e eu já fiz algumas, fala, então naquela empresa eu me dei mal com esse cara porque ele cobrou isso de mim. Hoje já são bandeiras vermelhas que sobem na minha cabeça. Por quê? Em algum momento ele está vivendo essa realidade dos filtros dele. A ciência ainda não está na metade do ponto do que é lidar com o ser humano. E aí por isso que eu visitei a C2C, né? Cheguei lá, fui fazer coach, é uma academia. Então, eu falei, mas... Então, o diferencial da C2C, então, eu ia te fazer a pergunta, mas eu já vou repassar, é que ela não é só uma academia física, mas ela é principalmente para uma musculatura diferenciada. Mental, vamos dizer. Só que você tem que entender o seguinte, o ser humano não é só o mental, não é só o corpo, não é só a nutrição, ele é tudo. É tudo. Ele é multifacetado. Por que, em primeiro lugar, muitas pessoas me perguntam isso, por que a C2C está numa academia? Porque nenhuma mudança acontece sem energia. Vocês estão explicando para o Sim, público aqui. please. Vocês estão dentro da academia, é isso? Nós criamos uma academia, então você tem treinamento a gente colocou pilates, yoga, musculação, funcional. Por quê? Porque são diversas coisas, porque a pessoa tem que escolher. Chegam pessoas de todo tipo para a gente. Então, pessoas que nunca se exercitaram estão começando a se exercitar. Nós temos nutricionista, porque você não é só... E aí eu sempre brinco, não é o que você consome. Então, muitas pessoas falam para mim, puxa, eu estou extremamente cansado. Eu tive funcionários que viviam à base de coxinha, risole. Meu amigo, isso não vai te deixar forte. Então, o nutricionista vai balancear você. Se você constantemente está cansado, é alguma coisa que você consome? Um parte mental. O que você consome de informações? Como é que você pensa? O grande pulo da C2C é essa transformação que a gente chama de horizontal. Porque numa academia você só treina seu corpo, num nutricionista você só mexe no seu corpo, numa universidade você mexe a parte mental, num psicólogo você mexe na parte emocional, na C2C você vai pegar tudo horizontalmente. Então, é um conceito novo. Eu trouxe isso para o Brasil porque isso não existe no Brasil. E a C2C foi feita porque... E olha que eu vou falar honestamente para vocês, eu não tinha noção que ia vir uma pandemia, eu não tinha noção que ia vir um mundo VUCA que nós vivemos hoje. E olha só, não para, VUCA não está parando e não vai parar mais. Agora vem a inteligência artificial, isso vai trazer mais um motivo de estresse ao mundo. A gente não consegue pensar tão rápido quanto aquele negócio que você pergunta e ele volta. Na hora, né? Sim, Assim, é muito bom. E você vê que essa coisa toda está cansando as nossas equipes. Só que se a gente não colocar uma máscara de oxigênio em nós, na liderança, para a gente poder ajudar a liderança abaixo, como é que você vai conseguir fazer isso? Uma coisa que me chamou muita atenção em todas as presidências que eu peguei até hoje é o time que eu comando. Haviam as pessoas que, e não é mais uma vez, é uma coisa que foi um paradigma que foi quebrado nesse treinamento, tudo que eu tenho na minha cabeça. A pessoa não é fraca, a pessoa não é uma vítima porque ela escolhe. Ninguém escolhe ser uma vítima, ninguém escolhe. Ela só não sabe, isso nunca foi ensinado. Então, qual é a beleza da C2C? A visão da empatia muda, né? Exato. A visão de você ver a pessoa dessa forma. E se você começa a cutucar a tua liderança, fala, cara, presta atenção, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, olha como você está pensando, você começa a chamar ele para a consciência devagar. E eu não falo que isso vai ser uma coisa em um ano, mas em um ano que você constantemente, semanalmente treina a sua equipe, por isso que não é uma palestra só que vai fazer, não é uma andorinha que vai fazer o verão. Você tem que constantemente treinar para que essas pessoas comecem a falar, cara, eu preciso mudar. Porque de tanto ele escutar, eu tiro ele de novo da zona de conforto, eu tiro ele de novo da zona de conforto. Ele vai começar a falar assim, putz, eu tenho que mudar. E quando ele começar a ter, e para mim também é assim, até hoje eu faço isso há 8 anos, eu caio no buraco. Eu sei que tem um buraco na rua, os filtros, eu sei que eu tenho os meus filtros, tem uma certa ocasião que eu olho e falo assim, TPM, hormonal, vem esquerda, direita, tum, lá vem o meu filtro. Normal. Mas hoje eu já me policio. Eu falo, perdão, é um filtro meu, tá errado, e eu consigo rapidamente corrigir a situação. E isso a gente precisa cada vez mais. Esse mundo VUCA que nós estamos vivendo, esse mar revolto que você mencionou, só vai ser domesticado e conquistado
se está todo mundo bem energizado, bem alimentado, entendendo como eles pensam, que crenças, que bagagens estão trazendo, como eles estão impactando as suas equipes, aí sim você tem um time resiliente e forte. É o segredo dos Navy SEALs. Por que os Navy SEALs são tão efetivos? Não é o mais forte lá, não é o maior, não é o mais musculoso, tanto que ele fala 200 recrutas por ano. Foi aí que ele entrou com a metodologia. Porque de 200 recrutas, depois do Hell Week, sobram 20, 30 que graduam. O que tem nesses 30, 20 que não tinha no restante? E ele falou, vinha gente de faculdade, rugby players, the whole shebang, que já entravam com aquela mente, já ganhei. Porque, olha meu físico. Aí eles tiravam sarro de um cara menor. Né? Exato. Porque você tem que... Tinha um magrelinho lá que o cara estava graduando. E aí o que acontece? Mas o magrelinho, a mente dele era resiliente. Ele se autoprumava, ele falava, não, dá para fazer, dá para ir um pouco mais. Enquanto o cara falava, meu músculo já tá dando para... E aí ele falava, o pessoal que pede para sair, tudo é resiliência. E aí ele montou essa metodologia baseada nisso. E essa metodologia a gente tem agora aqui na C2C e para as empresas. Legal. A C2C tem um braço empresarial. Que legal. E ainda nesse viés, né? Quando você tá, o teu foco primário começa nas presidências, nos ciclos dos decision, né? Sim. E dentro desses, quando você está passeando entre nesse ambiente, né, totalmente louco que a gente está vivendo, sim, né? Quando você vê essas diferenças de lideranças, né? O que você pode trazer para a gente aí, pegando esses líderes que estão também nessa situação, você fala assim, saí do Thiago, passei pelo Ricardo, tem alguma coisa que você pode trazer à luz aqui para a gente, ou de muita diferença, ou de muito comum, que às vezes a gente está passando pelas mesmas dores, sim, mas acho que é só com a gente que está acontecendo. Não, o mais comum é esse tipo de reação do líder, talvez o líder reativo, ou do líder passivo. Qual o perfil de liderança que hoje você vê nas empresas mais comuns, mudando um pouco a pergunta? Eu acho o seguinte, os que têm mais sucesso, que conseguem liderar, fazer mudanças, e às vezes muito, vamos dizer assim, muito radicais e muito onerosas, mas fazem elas de uma maneira mais suave, são os que têm bastante autoconhecimento. São os líderes que se conhecem e que também conseguem passar isso para os liderados abaixo. Onde eu vejo que a grande maioria ainda, às vezes, onde ainda tem uma falta, e não é empatia, é falta de conhecimento. É quando você tem aquele liderado que não entra, tem aqueles milhões de filtros que eu estava falando, que nunca alguém jogou uma luz naquele inconsciente dele, porque eu sempre falo assim, você tem que ser consciente da sua incompetência. Tem muita gente, eu também já tive isso. Gente, nós somos seres humanos, estamos aqui numa vida de provas e expiações e para sair moralmente melhores do que a gente entrou. Pelo menos essa é minha crença. Então, nós estamos numa vida de aprendizados. Muita gente, quando chega numa posição de liderança, acha que cheguei no topo. Aí existe a coisa mais perigosa, chama-se ego. E o ego não é uma coisa negativa, mas o ego não pode estar na sua frente de aprendizado, na sua frente de humildade, na sua frente de você falar assim, puxa vida, eu preciso ajudar, eu preciso entender. E às vezes as pessoas... pelo ego querem estar, nossa, eu quero ser o rei todo admirado por todo mundo. Então, ou eles não gestionam a empresa da maneira que devem gestionar, porque querem ser adorados. Você tem aqueles que têm um ego muito forte, então troca aqui, não dá um feedback, não ajuda, e não está ajudando um ser humano a se tornar melhor. Então, eu sempre falo assim, né? E nem a empresa, porque muita troca no final também faz mal para a empresa. Os turnovers não são uma coisa positiva. Eu, pelo menos, eu estou passando ainda por uma fase de turnover, por exemplo, agora na JAS, já diminuiu bastante, mas é ruim. Toda pessoa que sai, uma nova que entra, é aprendizado, é curva, é trazer... Ah, mas eu trouxe agora uma pessoa que é mais a nossa filosofia. Sim, mas isso não... Até pegar, até andar e tudo mais, e todo andar de baixo, entender o novo líder que chegou. Então, você tem uma zona de muito aprendizado e de perda de know-how. Então, é uma coisa que eu sempre falo assim, o líder ele tem que ser humilde, ele tem que aprender. Eu tive que também encarar alguns erros, e eu vou te falar, na passagem da Geodis, na passagem da Maersk, agora na JAS, você comete erros. Lógico. Nós somos seres humanos. Mas a gente tem que chegar e falar assim, ok, o que eu aprendi com isso? Como dizia o Navy SEAL, fail fast forward, né? Caia, levanta, sacode as duas e sai, e aprenda. Nunca vá para o vitimismo. Volto a dizer, algoz... Você que cria esse triângulo de vítima, algoz, eu sou a vítima e tem um salvador.
Não faça isso. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Seja o protagonista da sua vida. Então, como líder, seja protagonista. Entenda o que você não enxerga. Veja aonde você tem talvez ainda uma falha de não consciência de uma incompetência que você precisa criar. Da sua equipe. Esse cara está vindo, talvez ele está usando mais filtros. Como é que eu posso ajudar ele a sair daquilo? Porque é um ser humano que provavelmente já trocou e vai continuar nessa troca-troca porque ele está stuck. Ou ele está preso numa história que ele não consegue sair mais. E essa é a beleza da liderança. É a gente conseguir crescer as equipes, deixá-las robustas, porque equipes que crescem juntas, elas vencem qualquer mar revolto. Sim. E eu vejo assim, e como você acabou participando de várias mudanças, né, de culturas, de empresas, Sim. E você tem muito gabarito, você chega com esse muito conteúdo e às vezes você vê muita carência nesse processo e até das pessoas reconhecerem o conteúdo que você quer trazer para elas. Como é que você fez esse trick aí, né? Como é que você vira essa chave? Porque uma coisa é você no papel de coach, né? Outra coisa é você ser o líder e a tua equipe te testar na sua liderança ou principalmente na tua convicção de ação. Tese, né? Porque o que acontece? Você está pegando um ambiente resistente, né? Por mais que você sabe o tático, você sabe... Como é que você vira o gatilho da equipe? Sim. Né? Eu vou vou fazer te uma pergunta para você, mas... Não, eu vou te dar uma puxou pra mim resposta aqui. que é bem honesta e bem transparente e até me vai botar numa situação muito vulnerável. Pô, meu... Mas eu, por exemplo, como mulher, eu tenho uma voz muito forte. Vocês estão percebendo aqui. Eu falo, gesticulo, não sou italiana, sou descendente de alemão e suíço, mas não sei por que raio. A minha mão fala bastante. Então, eu sou extremamente energética. E o lado energético, ele tem dois lados. Se você é uma pessoa de 330 km por hora, que faz, que desce, que faz acontecer e tudo mais, essa energia passa de tudo que é jeito. Então, quando eu vou chamar a atenção da minha equipe e falo, isso não funcionou bem, vamos mudar isso aqui, não sei o quê, essa voz segue desse jeito. Uma coisa que eu tive que fazer minha culpa, e aí eu estou sendo muito sincero com vocês, hoje eu explico para a equipe. No passado, eu achava que, ninguém vai me interpretar errado. O que eu não entendia? E olha, eu vou te falar, é treinamento diário, por isso que eu falo que não é uma palestra que faz a mudança. Que as pessoas que me assistiam, as pessoas que estão sendo lideradas por mim, cada uma tem uma realidade, um filtro, uma vivência, uma bagagem, uma experiência boa e ruim. Então vem aí a Karen, com essa força toda, questiona, tira da zona de conforto. E eu escutei muito aquilo, puxa, você às vezes é agressiva. E eu não me vejo como agressiva, de jeito nenhum, porque eu sei o coração que eu tenho. E eu bati a cabeça na parede à noite e falava assim, mas aonde que eu sou agressiva, gente? Eu me dou, eu quero ver eles crescendo, eu quero ver a empresa crescendo. Por que eles estão me julgando desse jeito? E aí eu fui atrás, porque é aquilo que eu falei, eu não paro de estudar. E estudar para mim é uma coisa que todo líder tinha que fazer. Ele não pode parar. Como diziam os alemães, don't rest on your laurels. Na Lufthansa a gente sempre escutava isso, porque na hora que você fica calmo no seu primeiro lugar, o segundo lugar já te passou. Então, você tem que constantemente se aprimorar. E eu fui atrás disso. E aí, depois de bastante livros, você pega assim, Brené Brown, Mel Robbins, um monte de grandes pensadoras, eu descobri que nós ainda somos animais, entre aspas. Então, você tem um subconsciente que é super interessante. O que é o subconsciente do ser humano? A mulher, ela é prumada na sociedade como a mãe, materna, acolhedora, amorosa, carinhosa. Aí chega uma mulher assertiva, energética. Empoderada. Vamos fazer assim, não vai ser assado, eu preciso que mude isso. Isso, para a grande maioria, no subconsciente dos meus liderados, é agressivo. A mulher não é assim. E às vezes não é falar, eu não tenho, eu não consigo. Se você amanhã pedir para minha voz ser desse jeito, não vai ser. Não tem como. A energia minha é o que move o que eu movo. A minha energia, eu carrego 90% da empresa comigo. Eles seguem, eles vão. Energia é tudo nesse mundo. Energia faz a mudança. Só que hoje eu me explico. Então, hoje o que eu entendi? O filtro dessa pessoa está com esse subconsciente materno. Então, um feedback que eu recebi de uma pessoa, desculpa, rapidinho, só terminando o raciocínio, senão eu pulo para o próximo. Esse filtro, eu cheguei para ele e falei assim, escuta, a minha voz está energética hoje. Eu vou tirar você da zona do conforto. O que eu faço hoje? Que eu aprendi que talvez eu errei no passado. Eu me explico mais. Então, eu me ponho numa posição vulnerável, eu falo, olha, eu sou 440 km por hora, mas é energia, eu quero que você mude, eu quero isso para você. Às vezes eu puxo a pessoa num separado e falo, cara, enquanto eu estou cobrando, é porque eu acredito em você e tudo mais,
Porque se eu não me justificar, o filtro dele já fez a leitura. Ela é agressiva, ela é histérica, ela é nervosa. Porque é normal. Sim, é um processo de defesa. Exato. E isso vale para a liderança. E tá funcionando? O que você me perguntou é, pegue feedback. Entenda, quando vem um feedback, e eu recebi bastante disso, nossa, ela tem um tom de voz bravo. Eu já escutei que eu grito. Gente, gritar, se eu gritar aqui dentro, você vai escutar, os palitos mexem. Eu sei como é que eu grito. Eu já berrei uma vez numa situação com um cavalo que quase pegou uma menina. Eu sei como é que é meu berro. Quando eu falo assim, eu não estou berrando. Mas por conteúdo, inclusive mulheres e homens, isso aqui às vezes é agressivo e é gritando. E na verdade sou eu sendo energética. Eu sou Justamente. assim. É a minha personalidade. Só que eu preciso me explicar, porque o meu, vamos dizer assim, bate-papo com a outra pessoa, ela tem filtros. Ela me enxerga de diversos filtros que a gente falou no começo. Então a realidade que ela vê é a realidade dela. E por que a comunicação é tão importante na liderança? Porque às vezes eu acho que eu passei corretamente para a pessoa. E, na verdade, o que ela entendeu foi completamente outra coisa. Pelo fato desses filtros que ela usa. E aí eu acho que a realidade, nós estamos todos inseridos na mesma realidade. Não é o caso. A realidade dela é diferente da sua e da minha. Então eu posso estar batendo um papo com você, vendo a tua linguagem corporal, falando assim, não, se ele está engajado. Como eu também posso ver, e às vezes tem uma pessoa que é mais assim, ela é mais relaxada, e eu falo assim, ih, será que ele está dentro, está fechado, travou o braço, será que ele está... É tudo. A gente tem que prestar atenção como líder no conteúdo completo para a gente poder rapidamente engajar quando a gente está perdendo o interlocutor. E tem funcionado bem? Explicar melhor? Porque assim, eu sou um pouco assim também. Eu acho que nós somos. Cara, pô, ela tá falando, a gente tá aqui, eu tô quase jogando o negócio pra cima. E eu tenho feito, eu sou uma pessoa também que eu tenho uma fé forte também, né? Eu sou cristão. E eu comecei essa fé com 23 anos. Só que eu comecei a liderar com 19. Então, desde os 16, ali 14, 16 eu trabalhava, comecei a liderar com 19. 19 eu comecei a fazer a importação de uma grande empresa americana. E a gente começou a abrir filial e criar equipe, etc. Só que eu era muito duro, né? Todo o meu treinamento até então era dessa forma, então eu era muito duro na cobrança e eu perdi o time. Chegou um dia, numa sexta-feira, que eu liguei para as pessoas, falei, ó, chegou um e-mail da FedEx, que vai chegar um monte de embarque segunda-feira, que não estava esperando, ou a gente faz hoje à noite, numa sexta-feira à noite, ou sábado de manhã. Então vocês escolhem. E aí ele já imagina, toda a equipe receber essa notícia, não foi fácil. E aí escolhemos sábado. Só que eu tinha, assim, todo mês que a equipe me odiava. A equipe estava me odiando. E eu merecia isso, eu percebi isso, né? E aí eu chamei eles na sala de reunião antes de começar aquele sábado e falei, ó, pode falar tudo. Quero o feedback. Silêncio. E até que uma pessoa começou a falar, ó, isso aqui tá muito ruim, isso aqui é muito errado, você desrespeita, você grita, você etc e tal, a forma como você faz. E aí a outra coisa, todo mundo começou a falar. Então, eu recebi aquele dia e falei, ó, vocês estão corretos, eu vou me corrigir, eu vou melhorar, né? E aí eu comecei a melhorar, né? Comemos uma feijoada, tudo certo aquele sábado, e aí eu comecei a melhorar. Só que eu ainda percebi que faltava uma coisa. Quando eu me converti aos 23 anos de idade, cara, e aí eu vi o exemplo de Jesus pra mim. Cara, eu preciso ser Jesus para essas pessoas. Eu preciso ser amoroso, eu preciso ser gentil, mas eu preciso ser firme, eu preciso dar uma direção correta, né? Mas, né, de uma maneira certa. Aquilo mudou minha vida de uma forma completa, assim. Hoje eu sou melhor e aí eu me explico mais. Não quer dizer que eu sou perfeito, obviamente, né? Eu busco melhorar, né? Mas eu me explico mais. Eu falo, gente, ó, toda vez que eu falo assim é porque eu falo alto. É porque às vezes eu tô com muitas coisas na minha responsabilidade, então a ligação e tal, então eu vou falar algo rápido e talvez eu não explique tanto, mas é porque a gente quer que a empresa caminhe e tudo mais, então, e aí eu acho que para mim tem funcionado mais explicar, né? Então, para mim também. Que é o filtro, né? Então você melhora o filtro, né, que você tem entre a pessoa e vocês conseguem se comunicar melhor. E você na verdade, você explica que não é aquilo que ele tá, não é a leitura que ele está fazendo. Então, por exemplo, esse foi para mim foi um grande aprendizado vindo, por exemplo, da Maersk. Eu fazia tudo com paixão. Eu nunca, imagina, ninguém acorda de manhã cedo para arrasar a vida de pessoas, a não ser que você seja um serial killer. Mas assim, de resto, um psicopata.
De resto, todos nós entramos com uma missão, com uma vontade, com, tesão, porque lógico. a gente quer fazer acontecer. Líder tem isso, a gente tem essa energia, a gente tem essa vontade, a gente quer quebrar paradigmas, trazer inovações e tudo mais. E eu fiquei muito chocada quando eu recebi o primeiro feedback, que era agressiva, que era uma pessoa que falava só eu quero assim, eu quero assado. E aí eu fui digerindo aquilo, foi onde eu entrei realmente num cocum, na época da MES, por um tempo, e comecei a digerir, porque eu falei assim, nossa, é um feedback muito duro para se receber. E ao mesmo tempo, eu falei, deixa eu começar a me explicar, porque eu acho que ninguém entende, ninguém sabe quem eu sou. E muitas vezes a gente nem explica quem nós somos como líderes. Então, hoje eu falo para todo mundo, eu sou apaixonada, eu entro no LinkedIn, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma bomba de energia. Hoje eu faço mentoria, eu faço coaching, porque a diferença entre coaching, para quem sempre me pergunta, entre coaching e mentoria, o coaching ele tem uma metodologia. Então tem uma metodologia que eu aprendi e que eu descarrego nas pessoas e faço, que é aquilo que a Challenge to Change faz. Só que eu também tenho uma baita bagagem de mentoria, que às vezes eu mesclo, dependendo de quem está na minha frente no coaching. Então às vezes eu pego um CEO que fala para mim, preciso de mais isso, como é que você faria isso, como é que você fez? E aí entra a parte de mentoria. E hoje eu falo isso até para os meus liderados. Eu falo, olha, aconteceu isso, aconteceu assado. Eu chamo a atenção. Existem pessoas, gente, a gente tem que ser muito honesto, que não querem mudança. Você leva o cavalo para a água, beber ele tem que beber sozinho. Eu sempre falo isso. Caraca, então, olha que doido. Eu posso trazer uma pessoa, eu posso chamar a atenção, falar, cara, você tá, olha os filtros que você está usando, não existe algoz, ninguém está te caçando, mas você precisa mudar algumas coisas, porque não está condizente com o crescimento. Eu ainda devo números ao headquarter, eu devo crescimento à JAS, eu devo crescimento aos meus clientes, eu devo inovação, eu devo serviço, vamos dizer assim, customer experience. Tudo isso eu falo, eu tenho que fazer acontecer. E se tem alguém na minha equipe que, por mais que você converse e tudo mais, vai chegar o momento da troca. Mas eu acho uma das coisas mais brutais, e eu convivi muito com isso na minha primeira fase de carreira. A pior coisa que pode acontecer para um funcionário, ele não receber feedback, ele elogiar o chefe, ele está super bem, o chefe elogia todo mundo e corta. E eu vi muita gente sendo mandada embora sem entender por quê. E eu sempre falei, isso não pode acontecer. E aí entra o lado também duro da liderança, é o feedback. Você também saber ter o que a gente chama de crucial conversations com o liderado. E falar para ele, olha, eu estou vendo esse comportamento, você tem que mudar aqui, você tem que fazer isso. Como você disse, de um lado de positivo, amoroso, mas diretivo. Uma pessoa que eu gosto muito, num chat que a gente tem de mulheres, ela escreveu, pero não perder la doçura. Não perder a doçura, mas você tem que ser diretivo. Sim. E às vezes, mesmo você sendo docinho e dando, a pessoa tem os milhões de filtros e ela vai entender errado. Mas você fez a sua missão. O mais importante você foi amoroso, você cuidou, você direcionou, você guiou. É isso aí. Se o cavalo não quis beber, aí a decisão também é do outro lado. Então, a produção já está apertando a gente aqui por causa do horário, né? Já. E aí, nessa área do Comex, você, né, fazendo coaching e mentoria com vários líderes, e sabendo que o Comex não é uma área comum, ciência exata. Não é ciência exata. Então, é uma área realmente muito desafiadora, talvez mais VUCA que outros, né, mercados, que é um mercado um pouco mais estável, né? Quais habilidades você acha que além do autoconhecimento, mas além disso, se aprofundando, então, o que né, os líderes precisam ter de maiores habilidades para ter sucesso na sua visão? Volto a dizer, para mim é cuidar das suas equipes. Eu sempre falo assim, o resumo de uma empresa é a diretoria dela. Então, às vezes você fala assim, puxa, a empresa não está andando. O que em cada uma das cabeças está acontecendo abaixo de mim? E aí você vê que aqueles que ainda não entenderam, que não fazem, que não acontecem, eles acabam... Porque, volto a dizer, e eu não estou falando pejorativo, mas uma maçã podre, ela contamina o cesto todo. Sim. E não estou falando que a pessoa é podre, pelo amor de Deus, porque isso aí não passa pela minha cabeça. Se explicando. Mas a maçã, ela vai contaminar os outros. E às vezes a gente tem essas maçãs na diretoria. A gente tem alguém que no cafezinho fala, putz, para variar, nada é bom, é isso, é aquilo. Se você tem isso, a gente tem que reconhecer, trazer para a mesa, ter as conversas. Eu nunca falo, nunca se deve demitir ninguém só porque não foi. Não, todo mundo tem alguma coisa para trazer. Só que nós precisamos de união. Aquilo que você falou, nós vivemos um mundo VUCA. Nós estávamos falando isso antes quando a gente chegou aqui.
Como é que você vai trabalhar esse mar revolto que está acontecendo? É em unidade, é um todo. As ideias não nascem só na nossa cabeça como presidentes. Vem da diretoria, vem do andar de baixo e muitas vezes brota do chão da fábrica, do chão do armazém, para cima, ideias fantásticas. Só que as pessoas não estão engajadas, não estão movimentando. Se você não mexer na cultura da empresa, você não vai ter isso. E hoje, mais do que nunca, o que eu falo para os líderes, vão para o chão da fábrica. Eu, na MESC, eu entrei nos navios, eu tive um grande problema em navios de troca de tripulação, especialmente na cabotagem que você tinha aqui na costa, a gente pedia muito pessoas para offshore. Eu fui lá, eu fui escutar, eu precisava sentir o pulso das pessoas. E muitas vezes, pequenas coisas, e aqui me veio agora porque a minha sobrinha estava a bordo de um navio ontem, mas esses pequenos encontros, uma palavra que um colega falava, putz, a gente tem que fazer isso. E às vezes vem uma ideia aqui e ali de coisas que você estuda, que você vê, mas muita inteligência brota do andar de baixo e sobe. Agora, se você está no seu castelo de cartas, detached de tudo, como a gente falou assim, fica lá em cima naquela Ivory Tower, não está embaixo, não vê o que acontece, não anda no meio das prateleiras, pergunta o cara da empilhadeira como é que tá indo bem e tudo mais, como é que você vai liderar uma mudança, uma cultura de uma empresa? Sim. Você não sabe o que está acontecendo. Então, eu sempre acho, e é uma coisa que eu acredito a ponto de deixar uma empresa. Se alguém falar para mim, não vá para os subterfúgios da empresa. Sorry, é lá que as coisas acontecem. É lá que a experiência do cliente acontece. Visitar filiais, estar na frente, sentar com seus funcionários, bater papo. Todas as filiais que eu vou, eu tento sentar na frente de um cliente, fazer a palestra aqui, vamos ver se a gente faz aqui na Nagesbeck também, sim. Sobre o mundo VUCA e a liderança. E aí eu trago os meus funcionários, todos eles falam, puxa, aprendi mais alguma coisa. Essa é a essência da liderança. Sim. E você criar esse todo, trazer todo mundo junto, essa musculatura é mais forte que você tem que colocar em prática. Cara, a produção tá já... Vai bater na gente. Vai. Desculpa. Mas assim, não dá para parar, né? Não parar. Consegue. Fazemos uma parte 2. Não, vamos fazer. Certamente nós vamos fazer. Mas assim, eu queria a última, né? Vamos estourar o tempo, gente, pelo amor de Deus. Faz parte. Mas assim, última mensagem pro Comex, como mensagem do que nos espera de agosto, que não seja o nosso desgosto, mas... Mesmo cachorro louco. Só para a gente deixar a última mensagem, nós já estamos indo para a reta final. Tá. Eu acho que a mensagem mais forte é trabalhe a musculatura dos seus pensamentos. Perfeito. Comece a trabalhar a sua cabeça, entenda como você pensa. Se você está criando um caminho para inovações e, vamos assim, oportunidades, ou se você foca em problemas e fica pequeno em crises. Então, esse trabalho, e eu volto a dizer, a parte mental não é uma palestra que vai fazer a diferença. É constantemente, por isso que a gente está falando, nós vamos trazer essa metodologia para o mercado, porque você tem que constantemente acordar as pessoas, porque o ser humano volta para a zona de conforto. Então a gente tem que constantemente treinar as nossas equipes, especialmente os que nós lideramos, para que eles possam influenciar o andar de baixo, para que você mude a cultura, porque o mundo vai precisar disso. Uau. Não é mais o mundo a consistência é a verdade. Todos nós viemos de antes da pandemia que, os navios andavam, os schedules funcionavam, aí tinha um blank sailing porque alguém queria mexer em alguma coisa de tarifa, mas era um mundo previsível. Sim, a previsibilidade não existe mais. O VUCA é o novo normal. E para isso nós temos que mudar culturas, treinamentos, engajamentos de equipes. Uau. Pô, que legal. Bom, infelizmente... né, para nós aqui que estamos irradiados de energia, a gente sempre tem um esquetezinho final que é uma situação que aconteceu com você que seja engraçada, que é desse nosso mundo VUCA, o que não falta são momentos inusitados. Compartilha com o nosso público aí alguma coisa que da sua carreira para a gente fechar com chave de ouro. Ok, quem conhece a história, porque alguns já conhecem essa história, olha, vulnerabilidade ao extremo. Quando eu fui para Chicago, foi a primeira vez que eu fui morar realmente fora, sozinha e tudo mais, então fui eu, levei uma gata, 4 patas, bonitinha comigo, a Gigi, e estava eu lá em Chicago. E aí eu nunca tinha me virado tão sozinha, não conhecia os Estados Unidos, eu ia vamos assim, para Disney, para esses lugares, mas não conhecia. E a minha primeira semana em O'Hare, eu ainda tinha que saber onde é que ficavam os supermercados e tudo, estava na KLM.
E O'Hare é super busy, é o aeroporto maior dos Estados Unidos, e tinha um McDonald's na frente da KLM. E de manhã cedo eu não conseguia fazer o café da manhã. Então eu falei assim, tinha aquele Mac Yogurt Perfect, que eu nunca me esqueço, que era uma delícia. Falei, é saudável e tudo mais, porque eu sempre tive isso muito forte na minha cabeça. Eu vou pegar um desses. Nos desenhos ou nos filmes americanos, quando o cara entra no drive-thru, existe o monitor que ele fala. Em Chicago existem muitos raccoons, os guaxinins. Então toda lata de lixo tem uma telinha preta para o raccoon não entrar. É anti-raccoon, é para fazer com que eles não entrem e revirem lixo e virem uma praga. Só que na minha cabeça, nos filmes americanos, esta coisa quadrada com uma tela é onde você faz o pedido. Então vou eu, bonitinha, para O'Hare, chego de manhã cedo, paro na frente desse monitor e começo, excuse me, I want to make an order. Não vem resposta. E eu, desculpa, eu gostaria de fazer um pedido. Nada. De repente eu escuto um buzinaço atrás de mim, literalmente um buzinaço. Quando eu olho para trás, não sei quantas carretas, porque eles vinham descarregar as cargas, e uma picape, porque o americano tem aqueles carros enormes, eu falei, nossa senhora, parecia um picape monstro, e o cara sai da picape e vem andando, ele, ma'am, what are you doing? Quer dizer, senhora, o que você está fazendo? Eu falei assim, eu estou tentando fazer um pedido. Ele olhou para mim, ele olhou de novo para mim, ele falou assim, isso aqui é uma garbage bag, isso aqui é uma lata de lixo. Eu fiquei vermelha. Eu falei assim, Jesus, a Luísa não está acreditando. Aí ele olhou, eu falei assim, foi aí que deve ter começado as piadas das loiras, né? Porque eu peguei o carro, fui para a próxima, fiz meu pedido, eu saí envergonhada e fiz a besteira de chegar em O'Hare. Cheguei no escritório, todo mundo me olhou e falou assim, você está com uma cara desconcertada. Aí eu contei a história para eles. Claro que os meus colegas contaram para os meus colegas no Brasil. E eu cuidava da América Latina. Então, os meus colegas de Chicago ligaram para alguns freight forwarders no Brasil e falaram assim, olha, a Karen vai vir fazer visita semana que vem, ela falou com uma lata de lixo. Nossa. Bom, todas as reuniões que eu ia, Cunionago, Schenker, Panalpina, que eu ia lá fazer as visitas, quando eu entrava, tinha o pessoal do diretor da carga aérea me recebia, e tinha uma lata de lixo na cadeira ao lado. Eu falei assim, cara, vocês estão limpando a sala? Não sei o que. Ele falou assim, não, o passarinho me contou que você gosta de falar com lata de lixo. Cara, aí eu já sabia que eu ia ser pega em tudo que é canto, pronto. Mas acabou virando uma grande piada, virou um negócio, mas foi a minha primeira grande experiência e foi esse um momento engraçado na minha vida. Que a gente precisa descontrair da risada de si mesmo. Não, essa é uma das primeiras coisas de inteligência emocional, você saber rir de você mesmo. Então, esse é um ponto. Pô, chegou, né? Chegou, Thiago. Chegamos ao final. Eu queria agradecer novamente, Karen, obrigado aqui para brilhantar esse tempo, que eu acho que um dos melhores podcasts, não o melhor, que a gente fez aqui, falando muito, né, sobre essa realidade do mundo VUCA e a realidade de gestão de pessoas, né? Sim. Eu acho que uma das coisas mais que falou é isso, assim. Óbvio que a gente está aqui no ambiente Comex, né? Mas, cara, serviria para a vida. Para a vida. Né? Serve para tudo. Vida. O Unbeatable Mind, na verdade, ele é criado para a vida, né? É para você ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor filho, um melhor tudo. Melhor você ser tudo de melhor. Porque se você tem autoconhecimento, você vai começar a entender como tudo interage com você. É libertador. Eu falo isso para todo mundo. Perfeito. E agradecer a você que nos acompanhou nesse episódio super especial. Então, eu queria pedir para você, né, clicar aqui, seguir nosso canal, clica no sininho, ative as notificações, siga nas redes sociais também, no Instagram, no TikTok, o canal Comex Connect, siga também o canal do Ricardo Drago, do Thiago Martins, do Agesbeck, da Martins e da China Fácil, que faz acontecer aqui esse canal e esse podcast. Muito obrigado.